Então eu vou fazer uma nova apresentação, tá? Bom, nós somos da Multiglia, é uma clínica multiprofissional, aqui multidisciplinar ou multiprofissional, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga, assim como a Nayara. Nós trabalhamos na linha da terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha que entende, né, o processo cognitivo das pessoas. O que é processo cognitivo? É o aprendizado. É que a gente está sempre aprendendo com as nossas experiências, tá? E a partir disso a gente aborda as questões que o paciente traz. E muito comumente a gente trabalha com as questões da ansiedade, né? Que são muito comuns e que, diga-se de passagem, a ansiedade não é o vilão da história. A ansiedade é um mecanismo que nos defende em alguns momentos. Porém, em alguns outros momentos, a ansiedade contribui para prejudicar ao invés de beneficiar, tá? E é sobre isso que a gente vai estar conversando nessa live de hoje, ok? Então, em nossa clínica, ela trabalha sempre, né, assim, pensando na perspectiva de um sujeito que traz muitas experiências consigo, né? A Nayara está entrando, trabalhamos com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos, com idosos, também, em várias abordagens, na psicopedagogia, na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, né, na nutrição, né? Então, assim, várias especialidades que cuidam do sujeito, cada uma no seu saber, né? E isso contribui muito com a melhor evolução do caso de cada paciente, tá? Além de trabalhar com as abordagens mais tradicionais, nós temos algumas outras técnicas, metodologias, abordagens que trabalham com foco no transtorno do espectro autista, tá? Eu tenho especialização também em autismo e educação e faço uma outra pós-graduação também em São Paulo, né? Por esse motivo da Covid a gente está paralisado, né? As aulas não estão acontecendo, mas a gente está estudando ainda, né? A gente está ainda sempre se abarcando de mais conhecimentos, porque sempre a gente tem algo novo, especialmente, né, no autismo, que a gente tem tantas situações que estão ocorrendo e a gente está realmente, né, muito a fim de estudar esse cérebro autístico, mas não só o cérebro autístico, tá bom? A gente trabalha com todos os outros públicos, né? Mas tentando sempre trazer essa visão mais holística desse sujeito. Então, o sujeito não precisa, às vezes, só da psicologia, da psicoterapia, mas precisa de outras especialidades que contribuem para a melhora desse paciente, tá? Uhum. Vamos apresentar novamente, eu já me apresentei. Então, vamos lá novamente. Eu sou Nayara Otué, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga aqui da Multiglia e neuropsicóloga também. Eu trabalho aqui com avaliação neuropsicológica e com terapia cognitivo-comportamental, que é minha outra especialização. E eu e a Simone juntas nós fazemos esse trabalho aí na equipe multidisciplinar, né? E aí hoje a gente vai estar falando melhor para vocês esse tema tão pertinente, né? Que é o principal, assim, tá no ranking dos que mais tem surgido demandas, que é a ansiedade e esse equilíbrio das emoções. Isso mesmo. E aí, Nayara, no comecinho eu falei assim, gente, o que vocês acham, né? O que é ansiedade e o que é medo, né? E aí deixei todo mundo aí pensando o que é ansiedade e o que é medo. E aí eu já fui respondendo que a ansiedade e medo para o nosso cérebro é a mesma coisa. Ou seja, acionam as mesmas estruturas, né? Liberam as mesmas substâncias, tá? Porque a gente só consegue identificar o que é medo, o que é ansiedade, depois que a gente processa uma informação. Então, sim, só para começo de conversa, eu vou situar as pessoas assim, como que o nosso cérebro costuma funcionar, né? O nosso cérebro está sempre querendo economizar energia, porque o nosso cérebro entende que ele precisa nos proteger, tá? E com isso, o que ele faz? Ele vai fazendo aquilo que ele acha que vai ser melhor para a gente naquele momento. Então, vamos entender assim,
todo mundo está aprendendo. Desde que nasceu, nós estamos tendo experiências, e essas experiências sempre vêm pelo sistema sensorial, que é por aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, né? Percebemos movimentos. Então, as experiências entram no nosso cérebro e a gente aprende com aquilo. A gente aprende, e aí eu vou dar um exemplo bem prático, assim, para todo mundo entender, por exemplo, quando a gente está lá na escola começando a ler. E a gente começa aprendendo aqueles códigos linguísticos, né, as letras, e em um determinado momento a gente se deparou com uma situação e que a gente sentiu um medo, né? A gente sentiu uma sensação desagradável, porque um coleguinha, na hora que eu estava tentando ler, o coleguinha riu. Ou eu percebi, ou eu achei que ele estava rindo. E aí eu registrei aquela informação. E as experiências que se assemelham àquela mesma situação, eu vou reforçando aquele registro que eu coloquei no meu cérebro. Quanto mais eu registro informações, mais fácil vai ficar do meu cérebro acionar aquele registro. E quando eu aciono aquele registro, o cérebro não precisa pensar mais, o cérebro já age como ele registrou no início, tá? E aí, então, esse cérebro, ele vai arquivando experiências, aprendizagens. E vale lembrar, gente, que esses registros que a Simone está pontuando aí, depende da nossa interpretação, né? Então, esses registros, a gente interpreta eles e guarda. Guarda, vamos dizer assim, o produto final dessa interpretação aí que a gente fez. Exatamente. E essa interpretação, ela foi processada. Então, chegou um estímulo, chegou uma situação, que pode ser uma coisa, uma pessoa, uma situação, um cheiro, né? Uma música. Então, aquele estímulo que a gente fala chegou para mim e eu, para não precisar gastar tanta energia, eu vou lá no meu registro. O meu cérebro vai lá naquele registro que está mais fortalecido, que eu usei mais, que eu fortaleci mais. E eu não tenho tempo, não preciso mais processar, eu já uso aquilo. E eu vou usando essas experiências e aqueles registros nem sempre foram processados coerentemente. Porque o pensamento que a gente tem, ele é um processo dessa situação. E às vezes, nesse processo desse pensamento, eu tenho falhas, tá? Sim. Ok, então já entenderam aí? Depende muito do contexto, né, que a gente está inserido. As primeiras experiências lá na infância, essa interpretação também é aprendida. Então, muitas vezes a interpretação é aprendida com os nossos coleguinhas, com os nossos pais, principalmente, ou quem criou. Enfim, a gente também aprende a interpretar de determinada forma. E o legal é a gente pensar assim, eu aprendo o tempo todo. Eu não aprendo só lá na infância. Eu não faço só aqueles registros da infância. Eu estou sempre aprendendo, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo bem prático. Eu fui apresentar um trabalho e eu tenho um grupo de 5 pessoas. Uma pessoa ficou muito tensa, muito ansiosa, ficou com aquela ansiedade, com aquela dor na barriga, aquela sensação no corpo e tudo aquilo. Ok, a outra pessoa não ligou. A outra pessoa, na véspera, perguntou sobre algumas coisas. Enfim, cada um dos componentes do grupo tiveram uma reação. E essa reação depende de como o cérebro das pessoas, de cada uma das pessoas, interpretou aquela situação, tá? E a gente está sempre aprendendo. Então, eu posso aprender, num segundo momento, a agir de forma diferente. Sim. É assim que a psicologia cognitiva entende. Mas aí, voltando, Nayara, só para eu voltar um pouquinho na questão do medo e da ansiedade. Sim, o medo e a ansiedade, como que funciona assim no nosso cérebro? Na hora que eu vejo um estímulo que me causa um desconforto, que é uma coisa nova, tá? Não necessariamente uma coisa ruim, mas uma coisa nova, o meu organismo, o meu cérebro, vai trabalhar para eu resolver aquela questão, né? Então, ele vai pegar
aquele estímulo que eu estou de frente e vai encaminhar para duas áreas no meu cérebro. Uma área lá no sistema límbico, que é o sistema das emoções, num lugarzinho chamado amígdala, no cérebro. E esse lugar é um lugar que age muito rápido, porque ele está sendo dirigido por um sistema que é autônomo, que é o sistema nervoso autônomo, que é um sistema que não depende da razão, do pensamento. E a outra informação que essa mesma experiência passou, vai encaminhar esse mesmo estímulo para uma outra área, que é até aqui na frente do nosso cérebro, que se chama córtex pré-frontal, que é a área dos pensamentos. Então, veja bem, aquele estímulo que chegou, aquela sensação que chegou, ela foi enviada para duas áreas. Para esse sistema límbico, lá na amígdala, e para o sistema do pensamento, que é o córtex pré-frontal. Quem age primeiro é o sistema límbico, que vai fazer com que algumas substâncias, né, sejam produzidas e direcionadas para o meu corpo agir, para o meu corpo entrar em ação, porque eu preciso resolver aquela questão. Então, e aí é costuma ser a noradrenalina ou adrenalina, que são substâncias que são formadas e que são encaminhadas para o nosso corpo. E o nosso corpo começa a aumentar muito o metabolismo, porque eu tenho que reagir. Então, os músculos ficam tensionados, o batimento acelera, o batimento cardíaco acelera, eu posso ter sudorese, eu posso ter várias reações no meu corpo, que aí a gente chama de ansiedade, né? E que vão fazer com que o meu corpo entre em ação. Isso é ruim? Não, porque o meu corpo precisa agir. O que acontece é que o meu corpo precisa agir quando realmente tem um perigo à minha frente. Sim. E o que é ruim? Pode falar, Nayara. A ansiedade é um sistema de proteção do corpo. Ela age nessa forma de proteção aí, que veio sendo, vamos dizer assim, sendo aprendido desde a época das cavernas, né? Que o homem precisava o quê? Lutar ou fugir. Então ele precisava dessas sensações corpóreas para poder, vamos dizer assim, agir num perigo iminente. Uhum. Isso mesmo. Até hoje a gente precisa dessas sensações diante de um perigo ou diante de uma ação. O problema é quando não tem uma ameaça iminente e o nosso corpo manda mesmo assim essas reações. Exatamente. É disfuncional no dia a dia, passa a acarretar prejuízos no meio laboral, escolar, enfim, uma necessidade de controle de estar a tempo integral, né? O tempo todo em alerta. Isso mesmo. Então, assim, vamos voltando lá para a parte biológica. Muito bom, Nayara. Foi bem claro o que você falou. Eu acho que todo mundo está compreendendo. Vem essa informação aciona mais rápido esse sistema límbico, que é um sistema que atua pelo sistema nervoso autônomo, que não depende do nosso pensamento, joga uma carga de substâncias no nosso organismo, a gente age, a gente fica com o corpo preparado para atacar ou para fugir, ou seja, para agir, né? Legal. E a parte do pensamento, ele vai interpretar aquilo. Então, olha, isso é medo, né? Isso é uma sensação de perigo, ok? A questão é quando não tem esse estímulo na mesma proporção da sensação dessa descarga de substâncias que fazem meu corpo ficar em alerta. Então, assim, é um botãozinho que o cérebro liga para dizer: tem um perigo, tá? Eu tenho que agir. Até aí, tudo bem. O problema é quando esse botãozinho no cérebro é ligado e não tem um perigo proporcional. Então, aquelas reações no corpo, né, que aumentam ali o metabolismo do corpo, vão fazer falta em alguma outra área, tá? A gente tem sempre que lembrar que o cérebro está fazendo isso para nos proteger. Só que esse mecanismo dele fazer, né, ficar ligado sempre, ele acaba nos prejudicando, né, Nayara? E voltando ao medo, né? Isso. E medo e ansiedade, o medo ele fala muito de um perigo iminente, né? E a ansiedade fala também de projeções sobre um possível perigo iminente que a gente não sabe
de qualquer situação nova que a gente reinterpreta como perigosa. Uhum, exatamente. O medo, a gente costuma dizer, né, Nayara, que é algo que está ali, que eu Uhum. posso ver e o outro também pode ver. E a ansiedade, nem sempre o outro pode ver, às vezes somente eu, né? Então, somente eu Uhum. me lembro de alguma situação e fico com aquele corpo todo ativo, né? Então, Uhum. dá sudorese, taquicardia, tremor, e ninguém consegue compreender o que eu estou sentindo, somente eu. Mas para o cérebro é a mesma coisa, sabe? Então, isso que é importante a gente compreender. Para o cérebro não tem distinção o que é real do que é Sim. subjetivo ou imaginário só para mim, tá? Gente, lembrando Gente, aqui que tem alguém. Só desculpa, Nayara. É só para falar que tem alguém anotando as perguntas e ao final nós vamos responder, tá bom? Pode então, o falar, nosso Nayara. cérebro, ele, vamos dizer assim, ele procura, por exemplo, se eu estou ligada, estou ativa nessa sensação iminente de perigo e não tem, um exemplo, nada externo acontecendo que eu consiga na hora identificar, o meu cérebro ele inventa. E aí ele já começa a pensar assim, posso estar louco? Posso estar maluco? Será que eu estou tendo um infarto? Porque ele não está vendo nada, né? Mas vamos dizer assim, isso está acontecendo dentro dele de forma automática. Então ele Uhum. coloca algo no lugar. E como a Simone falou várias vezes, ele vai colocar algo, vamos dizer, para poupar energia. Então ele vai acessar justamente, vamos dizer assim, essas memórias ou essas sensações que a pessoa já experimentou. Muito bem, Nayara. É assim, é desse jeito. Então, fazendo um resumão assim do que acontece nós temos vários registros, né? E nós vamos tendo esses registros, lembrando que nós estamos formando o registro a todo momento, porque os registros nada mais são do que situações que nós vivemos e que nós aprendemos erradamente ou não, tá? Então, Ou é não, o que a ou não. gente acha que a gente aprendeu, tá bom? Como a gente interpretou aquilo. E a gente interpreta porque a gente processa aquela informação que está chegando para a gente. Uhum. Às vezes, a gente tem distorções de pensamento, falhas nesse processo, que vão Uhum. criar pensamentos disfuncionais, que, por sua vez, vão criar crenças. Então, eu acredito que isso é devido a tal Isso. situação. E eu vou Muitos justificando, né? Simone, muitos E pensamentos disfuncionais ao longo da vida, eles vão se enraizando e aí vão sim, formando essa crença. sim, então eu vou gerando várias crenças. Por exemplo, aquela criancinha lá que começou a estudar e alguém riu dela. Ou aquele outro coleguinha que foi apresentar um trabalho e não se sentiu confortável e se sentiu muito amedrontado. O que ele pode construir de crença é: eu não sei apresentar trabalho. Eu não consigo, ou eu não vou bem nas provas, eu sempre vou ter um branco, eu sempre vou tremer muito e as pessoas vão rir de Uhum. mim. Então, eu vou construindo essas crenças, tá? E depois, várias crenças vão construindo esquemas. Isso. E a questão, por que é ruim eu construir esquemas? Não é ruim construir esquemas, e sim esquemas disfuncionais, que não fazem parte ou não são coerentes com o que está acontecendo, Porque né? os esquemas todo mundo constrói, né? É a forma que é organizado isso, é nosso como ser humano. Então, só para traduzir assim, o que é esse esquema, né? A crença, eu já dei o exemplo. Eu tenho uma crença de que eu nunca vou bem nas provas. Eu tenho uma crença que, questão objetiva, eu sempre vou mal. Ou eu tenho uma crença que, nossa, eu sei a matéria, mas na hora da prova me dá branco, tá? Uhum. E eu vou construindo esquemas, tá? No sentido de, se eu não sou bom nas provas, eu vou sair da escola. Se eu não sou bom para ter uma conversa ou para eu expor as minhas, né, os meus sentimentos, eu vou me isolar socialmente. Né? Então eu vou criando esquemas que são coisas maiores, são unidades maiores das minhas crenças e vou funcionando assim. Então eu me isolo socialmente, ou eu tenho um potencial ótimo, eu poderia ser uma pessoa que, né, poderia
alcançar cargos maiores no meu emprego, mas eu tenho um esquema de fugir sempre quando aquela situação de promoção do trabalho, né? Daquele esquema de que não, é melhor eu fazer dessa forma, certo? E vale lembrar, gente, que as crenças nem sempre são disfuncionais, né? E às vezes às vezes as crenças elas condizem com a realidade mesmo, porque na vida a gente não experimenta só situações agradáveis. E aí vem a construção de ferramentas, né, de estratégias que a gente chama de estratégias compensatórias para lidar com isso também. Isso mesmo. Então, assim, só para a gente, né, começar com as questões assim, mais práticas do que fazer, né, é importante a gente, então, entender esse mecanismo fisiológico. Se todo mundo entender isso, para mim já está ótimo, né, Nayara? Assim, para a gente já está ótimo. Gente, sinaliza para a gente se vocês estão entendendo esse mecanismo fisiológico. Isso, e vão fazendo perguntas aí que a gente vai responder, tá? O mecanismo fisiológico chegou uma situação, eu me deparo com aquela situação, com aquela pessoa, enfim, com que seja, e eu já tenho registros, porque normalmente a gente tem registro acerca das coisas, né? Então eu tenho registro. O meu cérebro, para não precisar pensar, ele vai clicar naquele registro e eu vou agir como registro que eu tenho, porque eu tenho que gastar menos energia possível para pensar, certo? Só que o registro, que é essa parte, né, que foi imputado lá no meu cérebro, ele foi imputado pelas questões físicas, que quem é responsável é essa área lá do cérebro, essa areazinha lá que eu falei, a amígdala, né? Que antes, tá? Na neurociência, se falava que era o centro do medo, era o responsável pelo medo. Na verdade, hoje a neurociência traz que a amígdala ela é responsável apenas pelas reações corporais que o medo nos provoca. Então, aquela taquicardia, aquele coração, né, acelerado, suor, tremor, dor de barriga e tudo mais, né? Mas ela não é responsável pela consciência do medo. Quem faz a interpretação daquela reação é o nosso córtex pré-frontal. Ou seja, é o nosso aprendizado. É porque nós aprendemos daquele jeito. Então, qual é a função da terapia e qual é a função da medicação que muitas vezes uma pessoa ansiosa precisa tomar, né? Precisa fazer uso. A medicação, ela vai atuar nessas reações corporais. Então, ela vai dar um equilíbrio bioquímico, né? Que foi gerado pela sensação, pela reação que o corpo sentiu naquele momento, daquela situação, daquele estímulo. E a terapia vai ajudar o cérebro, a parte do pensamento, que é do córtex pré-frontal, ele compreender e interpretar aquelas reações. Então, a medicação vai ajudar na bioquímica do cérebro, ok? E a terapia vai ensinar a esse cérebro a pensar sobre o pensamento, sobre a construção desses registros, né, Nayara? E como você tinha falado, nem todos os registros precisam ser desconstruídos, mas outros precisam ser repensados. Então, para quê? Para a gente refutar alguns, né, e confirmar outros. E assim a gente vai crescendo em termos de autoconhecimento, em termos, né, de aprendizado no geral. Então, a gente vai formando novos registros e com isso a gente vai aumentando a nossa qualidade de vida. Então, a ansiedade pode ser a nossa aliada, tá? Sim. A questão é a gente saber o que fazer. Então, que fique claro também, é sempre importante que os dois caminhem juntos em algum momento. Porque em alguns momentos é importante que essa bioquímica seja estabilizada para a gente ter possibilidades de ensinar melhor a esse cérebro como ele deve interpretar aquelas situações. Porque o medicamento, ele age, como a Simone está falando, em cima da bioquímica. Mas é a terapia
que vai fazer, vamos dizer assim, essa reestruturação cognitiva, né? O que é cognição? É o aprendizado por meio de experiência, de observação, é tudo isso que a gente tem, que a gente está falando, né? E a terapia vai entrar em cima dessa reestruturação cognitiva, né? Desses registros que foram aprendidos, de ver o que é funcional, ver o que condiz com a realidade e ver o que não condiz com a realidade, o que precisa ser ressignificado. Exatamente. Interpretar de outra forma, né? Exatamente. Não tem receita de bolo, né, Nayara? Não tem. Não tem. Mas a gente tem uma dica, quando a gente fala de equilíbrio de emoção, das emoções, a gente tem uma dica de ouro, né? Que é em relação ao autoconhecimento, né? Que a terapia é um meio de autoconhecimento. Por quê? Porque quando a gente fala de emoção, a gente fala da reação instintiva, a reação corporal. Né? Se eu tô com raiva, meu sangue, sei lá, vai para as mãos, naquela intenção de lutar ou fugir, vamos dizer assim. Isso são as emoções. E o sentimento é a interpretação disso, é o significado disso. É a repercussão mental disso de uma forma mais elaborada, a longo prazo, é profundo. Então, se eu não entendo o meu sentimento, se eu não entendo o que eu estou sentindo, porque muitas vezes eu vejo no consultório, assim, que o paciente confunde. Por exemplo, principalmente por causa da cultura, é comum, entre aspas, confundir raiva com tristeza. Na verdade, a pessoa está sentindo tristeza, mas ela aprendeu ao longo da trajetória a expressar aquilo como raiva. E aí, se a gente, vamos dizer assim, não trabalha esse autoconhecimento para entender esse sentimento, a gente fica à mercê das emoções. E a gente fica à mercê do impulso. E a gente fica à mercê dessas interpretações, desses pensamentos automáticos que vêm na cabeça. E esses pensamentos automáticos, né, Nayara, são aqueles registros que a gente fez. Né? Por isso que eles retornam. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que eu sei que eu não devo agir dessa forma, mas na hora que acontece, eu faço a mesma coisa. Eu já cometi isso, já entendi que isso não tá legal, mas eu não consigo me controlar. Então, porque as pessoas precisam fazer novos registros, precisam considerar aquela situação da forma como ela está. Só que sozinhas é muito mais difícil. Né? Às vezes pode ter essa questão da bioquímica interfere muito. Por isso é que muitas vezes nós precisamos do colega. E aí, gente, para tratar a ansiedade é psiquiatra, tá? Então, o psiquiatra é o nosso colega no sentido de ajudar a pessoa a estabilizar a bioquímica. Tá bom? Gente, e é muito importante entender que as emoções, elas não são ruins. Né? Porque às vezes, ao longo da história, a gente fala, né? Ah, não chora não, né? A raiva é horrível. Não é. A emoção, ela vem para comunicar alguma coisa, ela vem para organizar a nossa vida, ela vem para a gente elaborar melhor e dar sentido à nossa experiência. Cada emoção tem uma função. Todas elas têm uma função. A questão é justamente, vamos dizer assim, modular para entender o que aquela emoção está querendo dizer e a gente aprender a lidar com isso de uma forma mais funcional. Aí, Nayara, a gente pensa assim, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, né? É um momento de insegurança, é um momento desconhecido. Totalmente novo, que a gente não viveu ainda. Que a gente não viveu, né? É um momento que não há como o nosso organismo não reagir. O nosso organismo, ele reage a essa incerteza. E lembrando que a ansiedade... É importante que o nosso organismo, né, pense diferente. Mas o que fazer? Bom, a gente precisa racionalizar. É um momento tenso, né? É um momento que a gente vive uma ansiedade pelo desconhecido. E lembrando que a ansiedade, como a Simone está colocando, pelo desconhecido, porque é sempre a ansiedade é sempre, vamos dizer assim, uma defesa, uma proteção quanto a alguma ameaça, né? Então, uma situação nova, nunca vivida dessa, o organismo vai interpretar como uma ameaça, que de fato é. E a gente vai precisar lançar mão de registros funcionais, de registros importantes, de registros coerentes, né? E se a gente não os tem, a gente vai ter que pensar em fazer esses registros. E aí, por esse motivo, né, Nayara, porque a gente está recebendo uma demanda também grande
no consultório, né? Por conta desse momento que as pessoas estão vivendo. E realmente é um momento, né, que leva a pessoa a estar ansiosa. Sim. Porque o registro da ansiedade, como a ansiedade é essa sensação, vamos dizer assim, de se defender, o registro da ansiedade é sempre o pior. Eu falo com os pacientes. Os pacientes ansiosos, eles estão sempre vivendo do e se. Eles estão sempre esperando algo pior que não veio ainda, está por vir, e esse algo é sempre ruim. Então ele está sempre na defesa. E aí tem uma história, tem uma razão bioquímica não, biológica para isso, viu, Nayara? Porque o nosso cérebro, para ele gastar menos energia, ele sempre quer se antecipar. Então ele está lá na frente para ele se antecipar a uma situação que pode acontecer. Né? E como a situação que é a mais ameaçadora é a sobrevivência, viu? Porque o cérebro trabalha na perspectiva sempre de nos manter vivos, né? Então ele sempre se antecipa. E aquilo que é negativo ativa muito mais essa antecipação do cérebro. Por isso que a gente está sempre preocupado. E tem uma diferença entre eu estar ansioso e eu ser uma pessoa ansiosa, tá? Sim. Então, assim, eu estar ansioso, né? Enquanto isso não afeta o meu estado emocional, o meu estado, né? Minha posição laboral, né? Meus estudos, enquanto isso não altera a minha maneira de estar lidando no mundo, meu convívio social e tudo, é uma ansiedade que a gente entende que ela está nos impulsionando. Agora, que é quando necessária. começa a dar prejuízo nessas áreas, aí sim eu me torno uma pessoa ansiosa, tá? Então é quando eu tenho um tempo, né, estando ansioso, e aí eu formo aquele esquema, né? Aquele esquema, então já é algo que é meu. Eu tenho um esquema de ser ansioso. Então, para tudo, para apresentar um trabalho, para receber uma promoção, para fazer um trabalho que eu sei que eu domino, para me relacionar com pessoas conhecidas ou desconhecidas, eu sempre funciono me precavendo, antecipando o pior. Aí sim eu me coloco como uma pessoa ansiosa e não uma pessoa que está vivendo um período ansioso. O viver o período ansioso e ser uma pessoa que tem um esquema de ansiedade, esse é muito danoso. É diferente. Ai, Nayara, e tem muito também a questão das pessoas falarem que estão desatentas, não é? Sim, chega muito isso no consultório. Né? Isso é comum. E tem uma resposta biológica também, viu? Para isso, né? Tem uma resposta biológica também. Porque, como eu falei lá no início, o que chega mais rápido é a reação corporal, né? Então, é a amígdala fazendo uma descarga adrenérgica e meu corpo se preparando para a ação. Quando eu faço isso, eu aumento o metabolismo do corpo. E o meu pensamento fica menos elaborado, tá? Sim. E como ele fica menos elaborado, né? O meu pensamento fica menos, eu perco a atenção no que eu tô falando. Sim, se o pensamento está o tempo todo também, vamos dizer assim, de forma automática, às vezes a pessoa não está tão consciente disso, não está prestando atenção no pensamento, esperando um perigo, esperando uma ameaça, é claro que as tarefas do dia a dia, vamos dizer assim, vão ficar em segundo plano, porque ela está focada na ameaça. Ai, Nayara, tá tão legal, mas assim, agora estão falando aqui que a gente tem que começar a responder as perguntas. Eu acabei de receber isso aqui, só que eu ia falar sobre organizar melhor a rotina, o sono, a alimentação, os pilares do bem-estar, né? Mas eu tô vendo que a gente tá do tempo. Porque senão acaba. Bom, tem uma aqui. Como nesse momento mantemos a calma e encontrar um eixo para se apegar, além de crenças espirituais? Deixa eu ler de novo. Como nesse momento manter a calma e encontrar um eixo para se apegar, além da crença espiritual. Então, a crença espiritual é um dos grupos de apoio, né? Então, a crença espiritual, né, desde que uma crença que leve a você pensar sobre o seu pensamento, é uma crença que vai te ajudar. Agora, como fazer mais do que isso, é você sempre pensar sobre aquilo que você está vivendo e pensar de forma mais cautelosa, não deixando tanto impulso,
né, te dominar. Porque nós temos essa tendência de deixar essa parte límbica, a parte das emoções, esses registros mais difíceis, mais negativos, eles entram em ação mais rápido. Então, mas é isso, como manter a calma, tem algumas entra um pouco o que eu estratégias. falei do autoconhecimento em relação a não ficar à mercê das emoções. Porque se a gente entende o que a gente está sentindo, que é o começo de tudo, é entender o que eu estou sentindo. Eu me compreendo, às vezes eu posso chegar até a conclusão, o que essa ansiedade está querendo me dizer? O que ela está me sinalizando? Meu corpo está mandando essas sensações corporais por quê? Então, eu preciso viver o agora, né, Nayara? É importante falar isso. Sim. Eu preciso viver o agora. Né? O Sim. que está acontecendo agora, nesse momento? Eu estou me apegando a alguns registros que estão lá atrás e não estou conseguindo dar passos? Sim. Né? Então, porque uma coisa muito importante do ansioso, que deixa mais ansioso ainda, é a necessidade de controle das situações. O que a gente tem controle, né? Pouquíssimas coisas. Então, assim, principalmente nesse momento agora da pandemia, que eu sei que teve gente que perguntou, a gente não tem controle da situação. Então, agora a gente só pode lidar com o que a gente tem controle. Tem coisa que a gente tem controle. O álcool em gel, né? Vamos dizer assim, se precaver, o isolamento social. Isso a gente controla, dentro do possível. As coisas a gente não controla, vai acabar. A gente ainda não tem controle disso. Então, que não tem controle vai me deixar ainda mais nesse estado, vamos dizer assim, de insegurança, nesse desconforto, nesse estado ansioso. Isso vai mesmo. aumentar. Mas aí são os esquemas, né, Nayara? Eu formei um esquema que eu preciso sempre controlar as situações. E aí chega um momento, chega uma situação que eu não consigo controlar, que o meu pai não se controla, minha mãe não controla, o governador não controla, ninguém controla, não é? Então, o que eu faço nesse momento? Eu entro em desespero, porque é esse registro que eu tenho. E o que a gente não pode controlar, Simone, né? Ferramentas, que isso a gente faz muito na terapia, né? Como a gente lida com o que é funcional também e o que não é funcional, tem crenças que, vamos dizer assim, são verdadeiras e não são das mais agradáveis, né? Ferramentas, estratégias para lidar com isso. Isso a gente faz muito na terapia. Exatamente. E nós vamos estar fazendo isso. Ixi, travou aqui. Peraí. Travou? Travou aqui para mim. Voltou. Tem uma pessoa que está falando que eu já estou ansiosa pela próxima live. E essas estratégias que eu ia falar até um pouquinho mais, mas o tempo não dá, sobre organizar melhor a rotina, né? Porque quanto mais organizado a gente está, mais essa sensação, vamos dizer assim, que está tudo jogado, que as coisas estão fora de controle, a gente tem. Sobre o sono, alimentação, atividade física, tem essa questão também, mas a gente vai falar melhor, vamos dizer assim, dessas estratégias, sobre essa questão de como não estar o tempo todo nessa ânsia do controle, que a gente não tem controle de nada, estratégias de respiração, reestruturação cognitiva e outras cursos, né, Simone, que nós vamos dar aqui na Multiglia, vai ser todo online, aqui na Multiglia, porque eu tô aqui, né, mas vai ser todo online, sobre ansiedade e equilíbrio das emoções. É um grupo fechado, né? É um grupo fechado, de 15 pessoas no máximo por turma, né? A gente vai ter algumas turmas voltadas mais para o ensino médio, que é esse momento também difícil, né? A gente vai ter um grupo para adultos, a gente vai ter um grupo para adolescentes, então a gente vai ter alguns grupos, né? Porque a gente viu que isso é um tema que realmente está rondando a todos nós nesse momento, tá? E aí, nesse grupo, a gente vai abordar essas questões. Não tem receita de bolo, tá, gente? Porque não existe receita de bolo, mas tem como a gente ensinar a vocês a pensar sobre o pensamento de vocês, a conseguir fazer novos registros, coordenar novos registros, entendeu? Então, isso é o bacana do grupo, é o bacana dessa troca, né? E é um momento também de troca e acolhimento, porque a gente separou, né, adolescente, porque eles estão dividindo o mesmo momento, o Enem, escolha profissional, adiou o Enem, não adiou o Enem, é um mesmo momento. Adultos que estão vivendo alguma dificuldade de convivência, que eu estou recebendo no consultório, aí de relação conjugal, nesse período da quarentena, adultos, outro momento. Né? Então, nós vamos fazer grupos separados. Né? Pais também, né, Nayara?
Pais que estão Também. vivendo uma dificuldade também na relação, dificuldades intrageracionais, né? Que a gente está recebendo muito no consultório. Então, pais que estão com dificuldade de lidar com seus filhos, de compreender a fase dos seus filhos, né? Isso é muito importante. Chegou uma questão aqui, olha, o que acontece com o cérebro quando espontaneamente temos um pensamento ruim? Então, esse pensamento ruim a gente vai entender como esse acesso a um registro que não está, talvez, funcionando para nos proteger, não é? Então, o que acontece quando instantaneamente eu penso, isso acontece muito, não tem uma ação que está no momento, que está sendo vista por todos, somente eu que me lembro. O cérebro interpreta como um registro que está sendo acionado. E aí eu preciso ter o autoconhecimento para compreender o que é que está acontecendo comigo. O que eu estou acessando nos meus registros cerebrais, né? Porque se for real ou estiver maximizado, independe. O cérebro vai atuar da mesma forma, vai liberar aquele monte de substância, seu organismo vai sentir tudo aquilo e você começa a ter adoecimentos. Isso é o que acontece. Então, você tem problemas gástricos, sim. Você tem problemas musculares. Você tem todos os problemas que são pertinentes àquela descarga de substâncias que seu corpo está recebendo. Em relação a essas emoções, gente, assim, que a Simone está citando, né? Quando vem, vamos dizer assim, aquela descarga de taquicardia, sudorese, isso, vamos dizer assim, suponhamos que a pessoa, vamos dizer assim, ela está no momento que ela começa. Então, uma dica que eu dou é não parar a atividade que está fazendo. Porque é uma sensação que é desagradável, mas ela não é perigosa. É só uma sensação. Então, assim, diminuir o ritmo. Diminuir totalmente o ritmo que está fazendo, mas continua a fazer. E para, observa, deixa essa emoção vir. Não tenta controlar essa emoção. Porque se eu tentar controlar, vai aumentar. Deixa vir, deixa vir. É importante usar esse córtex pré-frontal. É claro que precisa ter uma ajuda, precisa ter alguém ali orientando, né? Não é nada assim, gente, quando eu falo usar o córtex pré-frontal, não é a questão de, eu não estou pensando. Não, eu estou pensando, né? Eu sou uma pessoa que tem uma experiência de aprendizagem bacana, eu aprendo as coisas, eu tenho consciência disso, mas em termos emocionais, eu estou tendo dificuldades. Então, tem mecanismos para a gente ajudar vocês, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Sou mãe de Rafael, síndrome de Down, espectro autista, hiperativo, e ele está com 7 anos. Estou precisando de ajuda porque ele está dando soco na cabeça, muito agitado. Então, vamos lá. O autista, esse soco na cabeça, né, essa autoagressão, é uma maneira dele dizer não estou bem e eu fazendo isso eu posso melhorar. É algo que o cérebro dele entendeu como uma autorregulação, tá? Sempre que tiver uma agressão à pessoa ou a outros que estão próximos, a gente deve proteger. Mas a gente deve entender que isso é um mecanismo de comunicação dele. A gente precisa entender, ele não está bem. O que eu posso fazer? Tá? E aí a gente precisa entender como é que está essa dinâmica na casa, está mais difícil, quais estratégias eu posso fazer. Ele não pode sair, então ele está angustiado. Talvez ele faça terapias e nesse momento ele não está fazendo. Como os profissionais que lidavam com ele ou lidam, né? O que eles estão me orientando? Então, estar atento a essas questões, né? Propor algumas intervenções com ele parecidas, similares com aquilo que ele estava fazendo anteriormente. Tá? Tudo isso é importante. Mas, essa autoagressão é uma sinalização. Eu costumo dizer sempre que é a febre, né? Então, a febre, por quê? É o sinalizador de que algo não está bem.
Isso. bom? Gente, eu tô vendo assim que tem perguntas, né, que ele já trouxe aqui para mim, que vamos dizer assim, são abrangentes até que entram em outra área. Então, outra área assim, além da ansiedade. Então, eu gostaria de pedir para vocês para proporem outros temas, outras lives, o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam de ouvir, né? E deixar escrito por aqui, ou depois mandar inbox no Instagram da Multiglia ou no meu, que a gente se repassa. E fiquem à vontade para isso. Muitos já estão pedindo outra live, não, tem que continuar. A gente pode pensar, sim, fazendo no próximo sábado uma outra live, né, Nayara? Para a gente também tentar suprir isso aí. Tem uma outra pergunta. Nesse sentido, vários sintomas que foram relatados, principalmente insônia e dores contínuas na região superior da face e crenças limitantes no meu novo trabalho. Qual a terapia mais adequada? Bom, para mim, para a Nayara, nós que trabalhamos com abordagem cognitiva, por quê? Porque nós entendemos que é assim que o sujeito forma novas crenças, né? Forma novos esquemas, né? A gente entende que a visão do ser humano, tanto de si mesmo, quanto do outro, quanto do mundo, é através da cognição, da aprendizagem, né? E aí a gente trabalha com a parte cognitiva, que é tanto dessa interpretação e essa reestruturação cognitiva, quanto comportamental. Por isso que se chama terapia cognitivo-comportamental. Qual que é a parte comportamental? A parte das estratégias, a parte, vamos dizer assim, do treinamento mesmo, porque tem coisa que é treinado, que é aprendido. Que é aprendido. Isso. Então, respondendo a pergunta, para nós, a terapia mais adequada é a terapia cognitivo-comportamental. Outra pergunta, o que acontece com o cérebro quando espontaneamente libera um pensamento ruim, né? Então, aí foi falado, né? Quando libera um pensamento ruim é porque fez um registro, né? Para o cérebro já liberar o que tem que fazer. Então, libera uma substância e o corpo responde àquela ameaça, porque assim ele entendeu que aquilo é uma ameaça. E a dica, gente, a dica para isso é assim, se questionar, é questionar o pensamento. Porque o pensamento, vamos dizer assim, eles são hipóteses, e essas hipóteses têm que ser testadas, não é a realidade. Quantas vezes a gente pensou alguma coisa, gastou uma energia pensando, e aquilo ali não se concretizou? Ou que se concretizou porque a gente fez concretizar, tanto que pensou naquilo e se moveu para agir daquela forma. Então, exatamente. Começa a pensar, quais evidências que esse pensamento é real? Né? Se ele for real, eu posso suportar isso? Eu já passei por isso outras vezes? O que alguma pessoa, sei lá, que é referência minha, poderia me dizer para uma situação como essa? Exatamente. Nayara, me avisaram aqui que faltam 2 minutos. Ai, meu Deus! Que pena, mas vamos fazer sim. Gente, deixa eu dar uma última informação. Na bio, no link TRE, ali no Instagram da Multiglia, vocês vão achar, vocês podem clicar os formulários para quem tiver interesse no nosso grupo, né? É um grupo terapêutico dessas trocas e nós vamos ensinar várias estratégias para lidar com isso. Exatamente. Então a gente queria agradecer muito, muito, muito. Foi muito legal. Acho que foi essa troca assim, né? Foi bacana. Agradecer muito, dizer que a gente vai fazer outras lives. A gente vai, né, pensar aqui como que a gente vai fazer e a gente vai avisar, tá bom? E nós vamos colocar nos stories uma caixa para vocês proporem temas para outras lives. Tá certo? E informações para todo curso, né? Porque a gente não respondeu tudo. Não falou, são 8 encontros online, de 1h30, né? Isso. Tem os bônus do curso. Exatamente. Que a gente vai fazer. Um dos bônus é a gente ter uma conversa. Apesar de ser online, a gente vai ter uma conversa individual com cada participante. Para dizer, né, sobre o perfil dele, como é que a gente percebeu, quais as estratégias mais assertivas para ele, né, para essa pessoa. O e-book. E, foi muito bacana, muito presente. Estamos aqui na Multiglia, nós estamos atendendo, viu? Se vocês precisarem também, nós estamos aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E a gente volta a se falar nas próximas lives. Tá bom? Um abraço para todos. Um abraço, gente. Agradeço Obrigada, também. Nayara. Boa noite. Beijos. Beijo, boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.